Atendendo ao pedido do Paulo PH, que no vídeo sobre a King James de Estudo comentou lá, pedindo que eu fizesse a comparação entre os textos que estão entre a King James e as demais Bíblias. Eu vou fazer a comparação da King James, fiel, 1611, Almeida Revista Atualizada, na versão Shed, mas eu não vou utilizar os textos da nota de rodapé. E a Bíblia Sagrada, Almeida Revista, Almeida Corrigida e Fiel ACF. Começando por esta Bíblia aqui, que é oriunda do texto crítico, que é a versão que a SBB utiliza em massa, que é Lucas 4:4, onde reza, onde está escrito: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E aí, na King James, a gente encontra da seguinte maneira: e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Na ACF está do mesmo jeito que na King James, só que com a linguagem um pouco mais rebuscada. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pergunta: qual delas está errada? O texto majoritário, o texto recebido acrescentou, me refiro ao Novo Testamento apenas, tá? Ou será que o texto crítico fez as devidas reparações, retirando os excessos? O Rodrigo Silva gosta de dizer que, eu já vi ele falando alguma vez aí, sobre os mistérios da Bíblia, que o Erasmo de Roterdã, quando fez a compilação do texto majoritário, ele fez uns acréscimos por questões literárias. Bom, fazer o quê? Vamos lá. Outro exemplo bem básico é Atos 9, verso 5. Atos 9, verso 5, deixa eu pegar aqui melhor. A gente encontra a resposta de Cristo a Paulo. Atos 9, verso 5. Onde diz, e ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Nesta vai dizer, na ACF, vai falar, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, né? Olha lá, recalcitrar. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia Almeida e atualizada do texto crítico, ela vai dizer basicamente uma coisinha só. Atos 9:5, e a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Verso 6 diz alguma coisa? Não. Então, é osso, né? Vamos lá. Romanos 8:1. Mais uma comparação. Quatro textos só. Terceiro texto é Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que diz a ACF? Aí um colega meu disse, não, mas isso está subentendido. Certo, eu vou dar uma ordem ao meu filho de maneira subentendida. Tem que ficar claro isso, claro. Essas coisas têm que ficar claras. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam, né, segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que será que diz Romanos 8:1? O que será que diz essa daqui? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, basta estar em Cristo Jesus e está tudo certo. Você não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nenhuma mudança na sua vida. Mas aqui já diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que não são carnais. Ok. Último texto que eu quero trazer está em Apocalipse 22:14. Esse é incrível. Apocalipse 22:14. Abençoados, deixa eu focalizar,
Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Ok, isso foi a King James, certo? Como está escrito na ACF? Como está escrito na Corrigida e Fiel? Na Corrigida e Fiel, a gente vai encontrar Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ela não dá nenhum tipo de nota na rodapé, né? Nenhum tipo de nota. Já essa daqui, Almeida, revista aí atualizada, ela diz o seguinte, 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras, entre colchetes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Será que bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras não dá uma conotação de mérito? Eu preciso fazer algo para ser salvo. No sangue do Cordeiro está entre colchetes, colocando em dúvida a inspiração do texto, né? E aqui o seu Shed não faz nenhum comentário sobre o texto. O que eu li foi que em algumas Bíblias, se eu não me engano foi na Bíblia Revista, na Bíblia Palavra-Chave, onde ela fala sobre a questão da diferença da palavra no grego, que é entolas, estolas, que facilmente se confunde. O texto facilmente se confunde sobre a palavra em si. O copista pode dizer que confundiu o sentido da palavra, mas muda completamente os textos, né? Então, assim, eu ficaria com a King James e com a CF. Essa Bíblia aqui, ela parece que foi retirados pedaços, né? Retirados, porque ela é do texto crítico. Essas duas são do texto majoritário. Os manuscritos em abundância. Há uma nuvem de testemunhas dessas duas Bíblias, referindo-se ao Novo Testamento, tá? Depois eu trago algo sobre o Antigo Testamento, comparando as três Bíblias também. Um abraço, Paulo PH, muito obrigado por comentar. Deus os abençoe.